Olá, meus amores, aqui é a Leila de Opinião, passando aqui para nós conversarmos a respeito da política nacional e tudo o que está acontecendo neste momento, entendeu? Em relação a essas dinâmicas que nós estamos assistindo, mas ao mesmo tempo não podemos dizer assim que estamos surpresas ou surpresos com tudo o que anda ocorrendo no cenário político do nosso país. Esse é o canal Leila de Opinião, aonde a gente bate um papo de forma muito simplificada e pedagógica sobre política e entretenimento. Vocês viram o que está acontecendo em Brasília? Finalmente foi descoberto que Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro, sim, fora da agenda com Daniel Vorcaro, o principal nome, o personagem mais importante em relação à quebra do Banco Master. Sem se falar que temos excelentíssimos ministros do STF, agora, né? Até o Lewandowski foi descoberto que andou ganhando alguns milhões para realizar alguns trabalhos, e o Toffoli, que é o ministro mais presente ao lado de Daniel Vorcaro. Do outro lado, nós temos também a família Moraes, é, Barsi Moraes, que defendem Daniel Vorcaro. Mas se você perguntar, Leila, como é que você interpreta tudo o que está acontecendo? Eu diria o seguinte: o sistema está brigando entre si. E eu não vou deixar de fazer uma crítica para que você seja muito observadora. Essa guerra em relação ao Banco Master também deve ter muito a ver com o incômodo ou a insatisfação dos bancos tradicionais, os principais bancos. Vamos imaginar a família Moreira Salles, vamos imaginar que os donos do Bradesco, vamos imaginar que outros bancos estivessem interessados também na quebra do Master, que afinal de contas seria mais um empresário do ramo financeiro atrapalhando a liderança dessa família, dessas famílias que já estão acostumadas a controlar o mercado financeiro do Brasil. É uma guerra interna, é a guerra do poder pelo controle financeiro. Então, toda essa guerra no atual cenário político brasileiro não era, de verdade, de causar nenhum tipo de surpresa. Por quê? O antigo presidente Bolsonaro já havia nos avisado que, com o retorno do PT, com o retorno do PT ou do Lula ao comando dessa nação, nós iríamos assistir situações como essa. O que me deixa de verdade chocada é perceber que estamos entregues nas mãos, nas mãos dessa quadrilha. Quadrilha essa que hoje nós não podemos negar. Está dividida entre o Executivo e o STF. Nós nunca tivemos um STF tão envolvido com o lamaçal da forma com que o atual STF está sendo exposto para toda a população. E uma observação: toda a mídia, isso eu digo a imprensa tradicional, ela tentou de todas as formas nos ocultar essas informações. Só que hoje, como o sistema está batendo de frente consigo mesmo, a própria imprensa, isso você pode pensar nas principais empresas que veiculam as informações e controlam a narrativa no nosso país, elas já começaram a entregar o pescoço de alguns políticos, inclusive do presidente da República, quando, na verdade, muitos deles não acreditavam na possibilidade de se ver expostos perante o país inteiro. Eles agora estão passando pelo crivo. Até pedido de impeachment para Alexandre de Moraes já foi aberto. O Toffoli com certeza cairá, porém, tanto ele quanto Alexandre de Moraes, eles arrastarão muitas pessoas consigo. Eles não cairão sozinhos, até porque o próprio Fachin está se sentindo desprestigiado, desrespeitado enquanto ministro do STF, entendeu? E ontem eu vi uma entrevista de Temer, que também ressuscitou, dizendo agora que seria favorável à transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Coisas ocultas estão ocorrendo no cenário brasiliense. Nós ainda veremos muitas coisas que, na verdade, estão pipocando.
Então, dando continuidade à nossa conversa, o que que ocorre? A imprensa hoje está fazendo o trabalho sujo, como ela de fato sempre fez. Ela que é a voz do regime, ela que é a voz do sistema, escolheu um para poder sacrificar. Não pense vocês que de uma hora para outra toda a imprensa brasileira resolveu agir com dignidade, decência, entendeu? E patriotismo. Não. Eles estão unidos para sacrificar aquele que talvez tenha agido de forma inadequada para com o grupo. Então, neste momento, você vai abrir sua mente e vai conseguir compreender tudo que foi feito com Jair Messias Bolsonaro durante o período em que ele presidiu esse país. Muitas das narrativas criadas para desumanizá-lo foi ordem deferida pelo próprio sistema, por essas pessoas que hoje estão querendo derrubar o Luiz Inácio. E irão derrubar. As mesmas pessoas que irão derrubar o Alexandre de Moraes irão derrubar. As mesmas pessoas que irão derrubar o Toffoli e companhia. Porque a guerra agora é interna. Agora a guerra é interna. Porque enquanto o alvo era Jair Messias Bolsonaro, todos se uniram para desumanizá-lo e destruí-lo. A imprensa como um todo tem um papel crucial em tudo que nós estamos vivendo. A imprensa ela é muito bem paga e muito bem remunerada. Profissionais da imprensa são muito bem remunerados para poder disseminar, reverberar a narrativa em defesa de A, B ou C. Não se deixe iludir quando você vê um jornalista tal, com todo o renome que possa ter, com uma cara de seriedade, ele está sendo muito bem pago pelo regime, pelo sistema, para defender uma narrativa onde a intenção é te enganar e colocar na sua cabeça que aquele segmento que eles defendem é o segmento perfeito. Foi assim que eles conseguiram te contaminar, te manipular e te jogar contra Jair Messias Bolsonaro, que de certa forma foi injustiçado, muitas vezes até pela população, por boa parte da população brasileira, que se deixou contaminar por essas pessoas. Só que hoje nós clamamos por justiça, nós clamamos pela liberdade de Jair Messias Bolsonaro e nós clamamos para que haja o impeachment de todos os criminosos que hoje lideram o nosso país. Continuando nossa conversa, aqui nesse canal Leila de Opinião, eu chego à seguinte conclusão. Toda a esquerda hoje está envolvida com essa desgraça, com todas as desgraças que estão ocorrendo no nosso país. Quer seja dentro da área do feminicídio contra as mulheres, dentro da área da violência que nós estamos assistindo, esse governo está ligado diretamente ao tráfico, esse governo está ligado diretamente a esses assaltos que vocês testemunham nas redes sociais e pessoalmente no meio da rua. Esse governo está permitindo o aumento do feminicídio no Brasil. Nós estamos assistindo essa roubalheira deslavada, talvez muito maior do que foi o mensalão, o petrolão, tudo isso juntos. E eu chego à conclusão do seguinte: nós, povo brasileiro, nós temos que despertar. Não está mais no momento, não tem mais o momento de o esquerdista ficar fingindo que não está vendo, porque a cegueira do esquerdista também está nos jogando no calabouço, nos jogando numa ribanceira, nos jogando no precipício. Está na hora do esquerdista despertar e entender que essa postura vamos dar um exemplo, servidores públicos que só pensam no próprio umbigo e defendem seu contra-cheque, praticamente não ligam para nada, estão despretensiosamente preocupados com o país, se a partir do momento que o dinheiro do pagamento seja depositado no banco todo mês. Categorias como essas, entendeu? Estão na hora de despertar. Não dá para ficar fazendo uma apologia a uma ideologia nefasta que só vem ajudando a desgraçar esse país. Ainda tem um agravante. Você já tomou conhecimento dos islâmicos que estão chegando no nosso país? Mulheres islâmicas estão entrando no Brasil, tendo filhos, registrando essas crianças no território nacional e depois retornam para os seus países de origem. Aí essa criança é criada no exterior e daqui a 20 anos, quando ele retornar para a segunda pátria, que é o Brasil, ele voltará impondo a sua realidade. E o Brasil se tornará tal qual a Europa, hoje um continente destruído. Acompanhe a Leila de Opinião. Fique junto comigo. Eu trarei muitas informações, tá bom? Como essa, para que você possa despertar. Estou em todas as redes sociais. Leila de Opinião.